Então, a fotossíntese vai muito além do que a gente está acostumado com aquela plantinha que pega aquilo, libera aquilo, tá? Bom, e quem faz fotossíntese? Somente aqueles seres autotróficos, né? Aqueles que vão produzir seu próprio alimento, como as plantas, vegetais e etc, né? E aí eles utilizam a luz solar, né, que através de compostos inorgânicos e simples, como carbono e água, eles vão transformar, né, em uma molécula maior, que é a glicose. E aí eles precisam da luz solar para transformar isso. Sem a luz solar não é possível fazer a fotossíntese, porque a gente vai ver que é a luz solar que excita os elétrons para começar a cadeia de fotossíntese, tá? Bom, além de serem autotróficos, aqueles animais, aqueles indivíduos que fazem fotossíntese, eles têm que ter um pigmento, né, que a gente chama de clorofila. É à toa que a gente fala que as plantas têm clorofila e tem cor verde, né? Porque a clorofila já tem a cor verde. E aí quando o sol bate nela, né, ela ilumina e dá coloração às plantas, tá? E aí também alguns tipos de algas, né, que a gente chama de plantas do mar, né, apesar de não ser, né, elas também fazem fotossíntese. Bom, a clorofila fica no cloroplasto, né, que é a região membranosa ali da célula da vegetal, né? Bom, e aí, né, eu fiz um esqueminha aqui, ó, eu fiquei até tarde ontem, tá? Tentando resumir a fotossíntese para vocês, porque se eu ficar focando em livro, a gente fica maluco. E aí eu fui tentando resumir do meu jeito pra gente entender. Bom, olha só, o saldo da fotossíntese é isso aqui. Luz, né, mais CO2, mais água, eu libero oxigênio e libero glicose. Então, quando a gente fala que a fotossíntese utiliza o carbono lá e libera o oxigênio, tá errado, né? Ele utiliza o carbono para liberar a glicose, tá? E a água para ser quebrada e liberar em oxigênio. Bom, deixa eu vir pra cá, calma aí. Bom, e aí, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Bom, e a gente fala um pouco do cloroplasto, né? Se são eles que são responsáveis pela fotossíntese, né? A gente tem que falar um pouco como é que ele é, tá? Geralmente o cloroplasto está nas folhas, né? Não é à toa que as folhas das plantas têm a coloração verde, tá? Então, geralmente a fotossíntese ocorre naquela região ali. Dentro das células, dentro das folhas, né? A gente tem células vegetais e a gente diz, né, que nessas folhas tem os parênquima clorofiliano. O que é isso? É onde ocorre, onde tem o cloroplasto. Tá? Eu vou mostrar uma fotinho para vocês. E aí, no interior do cloroplasto, né, a gente chama de tilacoide. Então, a gente tem que gravar esse nome, tilacoide, tá? E em volta do tilacoide, né, aquela região líquida, lembrando que toda célula tem uma região membranosa e rica de líquido, tá? A gente chama de estroma. E uma pilha de tilacoide a gente chama de grâmon. Então, olhem para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Aqui a gente tem, ó, tilacoide, que são essas empilhações aqui, tá? O estroma é a região em volta da tilacoide, que é a região que tem o líquido, né? Que a gente poderia chamar de cloroplasto na célula animal, né? E aí uma pilha de tilacoide, ó, um monte de disquinho de tilacoide junto, a gente chama de grâmon, tá? Então, veja, é uma célula vegetal, tá? Com suas partes, ó, DNA, membrana, tá? E aí a gente nunca estuda essa parte, mas essa parte existe lá na célula vegetal, que são o tilacoide, estroma e um grupo de tilacoide forma um grâmon, tá? Aqui a gente tem uma foto, ó, real. Se na escola tivesse um microscópio, vocês iriam ver assim, ó, a célula vegetal, tá? Ela é cheia de coisinha verde, tá? Que justamente, né, são as tilacoides, onde vai ser possível fazer a fotossíntese, tá? Bom, a parte que tem estroma, que é a parte que tem líquido, né, a gente chama de etapa química, que é a fase escura, tá? É a última etapa.
A parte da tilacoide, né, a gente chama de etapa fotoquímica, que é a fase clara. Então, a gente vai ver fase clara e fase escura. Vamos lá, calma aí. Tá. Essa parte aqui de absorção da luz, coloquei porque tá no livro de vocês. E aí, eu não quero que vocês... Deixa eu ver aqui. Calma aí. Quem entrou? Ah, tá. Calma aí. Deixa eu achar. Deixa eu dar pausa aqui no vídeo. E aí, eu não quero que vocês vejam no livro e aí ficam se perguntando, o que que é isso? Né? Então, eu vou tentar aqui... Opa, calma aí que eu diminui muito. Vou tentar aqui mostrar para vocês a importância dos comprimentos de ondas da luz na fotossíntese. Espera aí que eu fiz besteira. Pronto, vamos lá. Então, olha só, a luz, né, vocês já sabem que é uma onda eletromagnética, isso aí eu não preciso falar, só botei para lembrar, tá? Bom, e ela só corresponde a uma parte que é transmitida pelo Sol. Ou seja, o Sol, né, ele elimina muita luz, só o que é absorvido aqui na Terra, principalmente pelas plantas, é só uma parte, né, da luz do Sol, tá? E aí a gente diferencia frequência e comprimento, tá? Bom, esse quadro aqui mostra mais... Oi. Max falou que não tá conseguindo entrar. Calma aí. Bom, e aí, olha só. Eu quero que vocês entendam que a luz branca, galera, é uma mistura de várias luzes, tá? Então, o branco não é puro, né? O branco, ele é uma mistura de várias luzes. Espera aí que eu não botei. Tá aparecendo na tela? Ah, tá. É uma mistura de várias luzes, tá? Bom, e aí a molécula de clorofila, ela pode ser A ou B. E ela só absorve, né? Ó, a clorofila lá na planta. Pode ser A ou B. E ela só absorve certo tipo de luz. Que luzes são essas? Luz vermelha, laranja, azul e violeta. Reparem que na tabela a gente não vê branco, tá? O branco se dá pela mistura de várias luzes dessa. E aí acaba formando o branco, tá? E aí, na clorofila, ela consegue absorver, né, comprimentos de onda, né, vermelho, laranja, azul e violeta, tá? E aí, quando reflete a luz verde, que é o que a gente está acostumado a ver nas plantas, tá? Bom, e aí a gente tem vários tipos de pigmentos de moléculas de clorofila. É rapidinho essa parte, eu quero que vocês entendam, né? A clorofila A, eu encontro ela em todas as plantas, bactérias, né? Mas algumas fazem fotossíntese, outras não precisam. E a clorofila B, eu encontro também em plantas, alga verde, entretanto, né? Eu encontro elas em algas eglinoides, ou seja, aquela que não transforma a energia luminosa, né, em alimento, tá? Mas ainda assim eu encontro elas. Então a diferença da clorofila A para B é que a B, né, A faz fotossíntese, a B nem sempre faz fotossíntese, por isso que eu encontro elas em algas eglinoides, tá? E aqui é a mesma coisa que eu já falei. Bom, agora a gente vai entrar em si na fotossíntese. A fotossíntese, a gente divide em duas etapas, né? A gente divide a fotossíntese na fase clara e na fase escura, tá? Então, primeiro ocorre a fase clara e depois ocorre a fase escura. Por que o nome fase clara e fase escura, tá? A fase clara, o nome já diz, é claro. Ou seja, ela não acontece... Calma aí, deixa eu olhar aqui. Max entrou? Quem entrou? Max, eu acho que você estava tentando ir no link errado. Ah. Tá. Vou continuar aqui, tá, galera? Onde eu tava. Olha só, então a fotossíntese, ela tem duas fases. Desliga o microfone aí, gente. Ela tem a fase clara e a fase escura. A fase clara, o nome já diz, né? É a etapa que precisa muito da luz solar. A fase escura, as pessoas pensam que é aquela que não precisa de luz. Mas é o contrário, ela precisa de luz. Acontece que nessa etapa, ela não, como posso dizer, ela não precisa de luz direta. Por isso que botam aqui, ó, não ocorre na ausência de luz, tá?
Mas ainda assim é preciso ter luz, só que não é luz direta, né? Como na fase clara, que o sol tem que bater naquela parte ali, tá? Precisa de luz, mas não é luz direta. Bom, a gente vai ver como acontece cada uma. Vamos começar, peraí, não se assustem não. Pela fase clara, calma aí. Bom, olha só, a fase clara ocorre na membrana do tilacoide. O que é tilacoide mesmo? Aqueles discos que ficam dentro da célula vegetal. Então, na membrana da célula vegetal vai ocorrer a primeira fase, que é a fase clara. E aí, na fase clara, envolve duas fotossíntese, tá? A fotossíntese 1, peraí, deixa eu beber água. Fotossíntese 1 e fotossíntese 2, tá? Então, na fase clara, ocorre na membrana tilacoide, ocorre duas fotossíntese. A fotossíntese 1, a gente chama que diz que a molécula são 700, tá? Molécula 700. E na fotossíntese 2, a gente diz que a molécula é 680, tá? Não me perguntem por quê, né? A pessoa que entendeu e descobriu isso só observou que uma, né, tinha um potencial maior do que a outra. E aí, deu 700, um nome, 680, outro nome, tá? Bom, na fase clara, a gente tem dois momentos. A gente tem a fosforilização, que a gente vai ver que ela pode ser cíclica ou acíclica. E a gente tem a fotólise da água, que é quando a água ela é quebrada e liberada o oxigênio, tá? Então, vamos para a fase clara para a gente entender. Vocês devem estar olhando essa foto e se perguntando, que complicado, né? Mas não é. Só é muita informação. Por isso que eu decidi hoje dar fotossíntese e amanhã não, na próxima aula da quimiossíntese, porque senão ia ficar muita informação na cabeça de vocês, tá? Bom, então olha só, essa foto tá cheia de coisa escrita, tá vendo? Por quê? Para quando vocês vierem a estudar, né, ou precisar ver o vídeo, ou quem perdeu a aula quiser ver o vídeo, não ficar perdido. Então, eu coloquei o passo a passo de forma resumida, tanto para mim, quando eu acabar não me esquecendo de alguma coisa, quanto para vocês, né, conseguirem entender, se quiserem olhar depois, tá? Então, eu tenho a foto aqui, ó, pura, que depois eu vou resumir, e tem a foto aqui cheia de detalhes, né, que eu vou explicar agora. Olha só, essa foto aqui cheia de informação assusta de início, mas não é tão difícil assim, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é uma membrana, né? Tô vendo aqui uma membrana. Isso aqui, gente, é o interior da tilacoide, onde tá meio, deixa eu ver aqui, verde, né? É o interior da tilacoide, ou seja, dentro daquele disco que a gente viu. E do lado de fora, que tá de azul, é o estroma. O que é o estroma mesmo? É aquele líquido que banha lá dentro da célula, tá? Então, ó, estroma do lado de fora e tilacoide do lado de dentro, tá? Então, imaginem que aqui tem o disco. Parte de cima do tilacoide e embaixo contato com o estroma. Gente, desliga o microfone aí. Foi. Tá, vamos entender isso aqui. Se não entender, me avisa que eu esquematizo melhor. Bom, primeira coisa, eu falei pra vocês que na fase clara a gente precisa de sol. Com certeza. Então, o sol vai iluminar aqui, certo? E vai excitar a clorofila. Então, quando ele ilumina, ele excita a clorofila ali presente. E aí, quando ele excita a clorofila, vários elétrons são liberados. Então, esse E menos vermelhinho que vocês estão vendo aí... Christian, liga o microfone, por favor, acho que é você. Esse E vermelhinho que vocês estão vendo... Tá, alguém liga o microfone, por favor. São os elétrons. Então, quando o sol bate, tá? A clorofila é excitada e os elétrons são liberados. Certo? Ó, tô cheio de elétrons aqui dentro, aqui fora no estroma, né? Quando esses elétrons, né, eles são liberados,
né, a gente fala que forma-se um complexo de antenas. Como assim? Porque vários elétrons ficam perdidos juntos no mesmo local, tá? E aí, né, eu tenho aqui, ó, tá vendo isso aqui verde? Tá? Eu tenho pigmentos da fotossíntese que vão auxiliar na cadeia. Então, quando esses elétrons ficam excitados, ficam aqui em cima, certo? Eles são conduzidos até o pigmento fotossintetizante, que é o verde, tá? Eles são conduzidos para cá. Bom, e os prótons, tá? Que estão aqui, ó, cheio de prótons, tá? H+, ó. Os prótons que estão aqui, eles, ó, tá vendo aqui que aqui fora tá cheio de prótons, interior da tilacoide, cheio de prótons, ó. Que foi? Ah, engraçadinha. Nada. Esses prótons que estão aqui em cima, eles atravessam a membrana e vão para o estroma. Por quê? Vocês aprenderam lá em química que tem que ter Professora, uma igualdade. Oi. qual que é o nome do complexo? O que, que é o mesmo? Como assim? Não, você falou um negócio de complexo aí. Ah, complexo de antena. Não, de antenas, Ah, tá. Ah, tá. tá? Bom, e aí, olha só, esses prótons que estão aqui em cima, tá? Começam a atravessar a membrana. Por quê? Lá em química vocês aprendem que as cargas têm que estar iguais, né? Tem que ser igualadas em duas regiões. Ainda mais quando tu fala de membrana. Tem a membrana. Então aqui fora não pode estar com mais e aqui dentro pouco. Então eles começam a atravessar para igualar, certo? Os prótons. E os elétrons que estão aqui no pigmento fotossintetizante, eles começam a atravessar, ó, caminhar dentro da membrana. Ó, eles caminham dentro da membrana. Então, entra elétron aqui, esse elétron começa a caminhar dentro da membrana, tá? Depois que ele caminha dentro da membrana, ele vai chegar nesse outro complexo aqui. Então, esse primeiro complexo, que eu falei que é o complexo de antena, nós chamamos de fotossíntese 2. Isso mesmo, a fotossíntese 2 vem primeiro que a fotossíntese 1, tá? E aí esses elétrons, ó, andando aqui, ele vai chegar nesse complexo aqui, aonde ocorre a fotossíntese 1. Por enquanto, todo mundo comigo? Galera? Tá. Sim, professora. Beleza. Aí, olha só. Esse complexo aqui tá cheio de elétron agora, não tá? Porque vieram aqui, ó, entre a membrana, tá cheio de elétron. Esse elétron que tá aqui dentro, ele pode seguir dois caminhos, tá? Que é a fosforilação, que eu falei pra vocês. Dois caminhos. Que caminho é esse? Ele pode seguir, ó, pra frente, como o elétron, ele pode voltar tudo de novo pra fotossíntese 2, tá? Se ele seguir pra frente, ó, a gente chama de fase acíclica, certo? Então, ó, vamos falar primeiro quando ele segue para frente. Se ele seguir para frente, ele vai chegar aqui no final, aonde tem essa cadeia aqui, ó, tá? Lá nessa cadeia vai ter NAD, né? Quando eu tenho um NAD que se une a um elétron, eu viro NADH, lembra? Então, olha só, eu tenho um elétron aqui, ele encontra um NAD. E aí, eu formo um NADH. E esse NADH é liberado. Só para um adentro aqui, que alguém falou que não lembra. Gente, presta atenção. O NAD, né? O NAD, quando se une a um elétron, ele vira NADH. Quando ele perde elétron, ele vira NAD. ATP, quando perde fósforo, né, ele vai virar ADP. Quando ganha, o ADP ganha, ele vira ATP, só para lembrar, tá? Então, de novo, o elétron ele encontra o NADH aqui, certo? E aí ele libera NADH. Foi. Agora, se ele voltar, que acaba voltando também, uma parte dele volta, quando ele volta, a gente chama de fase cíclica, tá? E aí, quando ele volta, ó,
ele volta para a fotossíntese 2, certo? Bom, lembra aqueles prótons que eu falei que estavam lá fora, cheios de prótons, e ele é bombeado para dentro? Esses prótons, ó, eles caminham por dentro aqui, ó, do estroma, encontram essa molécula aqui, ó, que é a ATP sintase, a gente estudou isso lá na cadeia respiratória. Essa molécula, ela gira, tipo uma hélice. E aí, ó, quando o próton entra aqui dentro, ele ativa, né, essa molécula a girar. Quando ela gira, lá dentro tem um ADP, lá dentro tem um fosfato. Esse ADP se une ao fosfato que está lá dentro, porque girou, né, devido ao próton, e forma o ATP. Então, libera o ATP. Entenderam? Sim, Tá. sim. Olha só. Sim. Aonde que o oxigênio é liberado nessa história toda? Dentro do estroma tem um monte de molécula de água, porque as raízes das plantas vão puxar água, tá? E aí vai para a célula. E fica lá no estroma, né? À toa que o estroma é líquido, tá? Essas moléculas de água, elas são quebradas, tá? Na fotossíntese 2, aqui ó, ela é quebrada na fotossíntese 2 e libera o oxigênio, tá? Então esse oxigênio aqui, ó, que tá agarrado na H2O, ele é liberado quando ocorre a quebra da água, tá? A gente chama de fotólise da água, que é a quebra da H2O por água, o oxigênio, tá? E esse oxigênio que a gente vai utilizar para respirar, certo? Que as plantas vão liberar e a gente vai usar para respirar. Tá, vamos olhar aqui agora sem aquela bagunça de imagem que eu falei. Dá para resumir os principais pontos. Rapidinho. Ó, o Sol vai excitar, tá? Os elétrons vão tudo para essa parte aqui, que é a fotossíntese 2, tá? Eles vão caminhar entre a membrana, vai chegar na fotossíntese 1. Uma parte do elétron vai para a fase acíclica, ou seja, vai continuar caminhando, e aí eles vão encontrar um NAD lá. Quando se juntar com um elétron, ele vai virar NADH. E uma parte dele, ó, volta para a fotossíntese 1, tá? Porque a fotossíntese 1, ela não pode ficar, esse pigmento aqui, ó, não pode ficar puro, sem nada, por isso que ele volta o elétron para cá, tá bom? Aqueles prótons que estavam cheios de próton, o interior lá da tilacoide, eles começam a migrar para o estroma, para igualar, porque não pode ficar uma região com muito, outra região com pouco, certo? Esses prótons que estão aqui, ó, eles vão caminhar até a ATP sintase, que é a molécula que gira. Quando eles entram, ó, eles fazem o quê? Eles fazem girar essa ATP sintase. Lá dentro eu tenho ADP e eu tenho fosfato. Quando eu vou unir ADP com o fosfato, eu formo ATP. Então, nessa fase a gente formou o quê? A gente formou água, né? Porque a molécula de água foi quebrada. Água não, desculpa, liberou oxigênio. A gente formou ATP, ó, ATP aqui, tá? E a gente formou o NADH, ó, o NADH aqui. Isso foi a fase clara, tá? Calma aí. Deixa eu olhar pra vocês. Estão vivos ainda? Estamos. Parece complicado, mas não é. Tem um gato aqui. Então, rapidinho, resumindo, a fotofosforilação, que é a fase cíclica, e a cíclica que a gente viu, né? Ela só vai acontecer devido à presença de luz, né? E a gente viu que o resultado é a produção de ATP. Então, a fase cíclica só produz ATP. A gente viu que ela volta para a fotossíntese 2, tá? E a fase... Ah, não tá aqui, depois eu falo da cíclica. Então, a gente viu que a fase cíclica, ela gera ATP. Quando os elétrons voltam para lá, para a fotossíntese 2, né, os prótons são liberados para poder gerar lá a molécula e gerar ATP, tá?
O receptor de elétron que recebe esses elétrons todos, aquele que a gente viu, se chama ferredoxina, tá? Eu só não coloquei lá para vocês não ficarem mais confusos. Aqui, ó, é a fase cíclica. Ó, a luz solar excita os elétrons são liberados, mas depois esse mesmo elétron volta para liberar, ó, ATP, tá? E a fase acíclica, só para a gente lembrar mesmo, tá? Bom, a fase acíclica, eu tenho a luz solar que excita a clorofila. Ó, a gente viu a molécula de água quebrada, tá? Liberando oxigênio. Os elétrons caminham entre as membranas. E aí, ó, libera NADH, né? E uma parte dos elétrons que foi utilizado vai gerar ATP, tá? Então, a fase cíclica a gente viu que envolve clorofila 2 e clorofila 1, porque começa lá na 2 e termina na 1. A fase cíclica só envolve a clorofila 2, porque não chega nem a usar a clorofila 1, tá? Bom, agora a gente vai falar da fase escura da fotossíntese. Bom, como é que ocorre a fase escura? Depois que aquilo tudo foi produzido, aquilo tudo que tem o quê? O oxigênio, ATP e NADH, vem a fase escura. Então, o oxigênio é liberado, já na fase clara foi produzido, já é liberado, né, para a atmosfera, e a gente pega depois, né? E o ADP o ATP e o NADH, eles vão caminhar para a fase escura, para ser utilizado e liberar glicose. Bom, como é que acontece isso? A gente viu que a fase clara ocorre lá na tilacoide, e já a fase escura, né, ocorre no estroma, que é a parte líquida. Não necessita de luz direta. Deixa eu fechar aqui, calma aí. Então, a fase escura não necessita de luz direta. Precisa de luz? Precisa, mas não precisa estar diretamente tocando a planta, tá? Porque o principal já foi criado, que é o ATP e NADH. Essa fase nós chamamos de química, tá? Por quê? Porque vai ocorrer a fixação de carbono e a produção de glicose. Bom, essa glicose só vai ser produzida, né, devido a um composto que nós chamamos de PEGAL. Por quê? O nome dele é grande pra caramba. O nome é fosfogliceraldeído. Então, para ficar mais fácil, chamaram-se de PEGAL, tá? Então, vamos entender como acontece com a fase aqui. Diferente do que a gente viu lá na fase clara, essa aqui são só 10 etapas. Na fase clara, se não me engano, eram 12. Tá? Bom, aqui lembra pra gente que a gente viu lá em cadeia respiratória, né? A gente viu o ciclo de Kelvin, né? De Krebs, e esse aqui lembra o ciclo de Krebs. Só que a gente chama de Calvin, porque foi o rapaz, né? Calvin, o sobrenome dele, que descobriu a fase escura, né? Vamos lá. Então, como é que acontece a fase escura? Tem que entender, tá? Primeira coisa, a gente tem um composto chamado de RuBP. É isso aqui, ó. RuBP. RuBP tem 5 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e 2 fosfato, tá? Em cada parte, certo? Esse RuBP vai se unir, tá? Vai se juntar ao CO2. Vai se juntar ao... Liga o microfone aí, gente, por favor. Vai se juntar... Gente, microfone. Microfone. Foi. Então, olha só, de novo. O composto RuBP, formado de 5 carbonos, ele se une a uma molécula de CO2, que está lá na atmosfera, tá? Então, a gente viu que o CO2, né, na fotossíntese, pega o CO2 e libera oxigênio. Então, ele pega a molécula de CO2 lá na atmosfera e se une a ele. Quando ele se une a ele, a gente forma, então, o PGA. Ó,
forma o PGA. Só que agora tem 3 carbonos, né? Então, a gente viu que o BP tinha 5 carbonos, né? Quando ele se une, né, ao CO2, ele perde carbono e toma a forma de PGA, que tem 3 carbonos, tá? E aí, né, depois que ele se une, o ATP que foi produzido lá na fase clara, ele vem, né, e fornece elétrons, ó. Fornece elétron para esse PGA, porque aqui, ó, tinha só um elétron aqui, ó. Ele fornece elétron. Aí o ATP, quando perde um fosfato, vira ADP, lembra? Então, ele fornece elétron. E aí, quando ele fornece elétron, o NADH, né, faz o contrário. Ele vem, tá? Pega um elétron aqui, depois que o ADP doa, o NADH rouba. Ele vem, pega um elétron e modifica essa molécula de PGA. Quando ele modifica a molécula de PGA, a molécula deixa de chamar PGA e vira PGAL. Então, quando ele vem, o NADH, ele vem, pega os elétrons que o ATP deu e modifica, ele deixa de ser PGA e vira PGAL, tá? Reparem, eu tenho 12, o número 12 aqui, ó. Eu tenho o número 12. Desde o início tem o número 12. Por quê? Porque foram 6 RuBP mais 6 carbono. Eu gerei o número 12, tá? Então, eu tenho 12 complexos de PGA formado aqui, tá? Bom, aí esse PGAL, ele faz 2 caminhos. Duas dessa molécula aqui, porque elas são 12. 2 delas vai voltar para o ciclo para ser reciclada. Desculpa, 2 não, 10. 10 dela volta para o ciclo para ser reciclada e 2 delas vai ser utilizado para formar a glicose, certo? Então, vamos falar primeiro da glicose. Então, o PGAL são 12 moléculas de PGAL. 2 delas vêm e são utilizadas para formar glicose, tá? O PGAL aqui, ó, se vocês repararem, tem 3 carbonos. Então, são 12 moléculas com 3 carbonos, tá? Esses 3 carbonos, que veio daqui, ó, do CO2, vai virar uma glicose, tá? Agora, as 10 moléculas faltantes vai seguir esse caminho aqui, ó. Vai voltar para o ciclo. Como isso? Vamos lá. O ATP vai vir e vai quebrar essa molécula de PGAL. Ou seja, se eram 10 moléculas que eu tinha, ela quebra em 2, tá? E aí, eu deixo de ter 10 moléculas e tenho 5 moléculas, né? Porque quebrou em 2, né? Só pode ter 5. 5 moléculas. Se eu tenho 5 moléculas, eu deixo de ser PGAL e viro, né? E volto a ser RuBP. Botei aqui um erro aqui, peraí. Tá, enfim, é o RuBP aqui, tá? E aí, ela volta a ser a RuBP. Mãe, deixa eu arrumar aqui. Ah, depois eu arrumo. Ela volta a ser a molécula de RuBP, certo? E essa molécula de RuBP com 5 carbono que está aqui, depois vai se juntar de novo com o CO2 para depois virar PGA, para depois virar PGAL e voltar a ser RuBP. Então, entenderam? Quer que eu repita? Hein? Não, entendeu? Não, eu Já não. entendeu, mas Precisa não. pra que serve? Todos os nomes que você falou aí é meio difícil de gravar, entendeu? Não, olha só, o nome vocês têm que saber, mas não necessariamente precisam gravar, porque é nome pra caramba, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, né? Eu tenho a fase clara e a fase escura da fotossíntese. Na fase clara, tem que saber o processo? Tem que saber o processo. Mas qual é o saldo da fase clara? ATP, oxigênio e NADH. Oxigênio é liberado para a atmosfera para ser usado. NADH e ATP vão para a fase escura. Na fase escura, professora, precisa gravar os nomes todos? Não, mas tem que entender. Porque vai ser formado o que na fase escura?
vai se formar a glicose. Mas veio do nada? Não. Ela veio de um composto que foi se degradando. Então tem que entender, não necessariamente precisa gravar o nome, mas tem que entender, tá? Quando as aulas voltarem, a gente vai revisar, tá? Se não entender, precisa falar comigo pra poder a gente ver isso aí. Não adianta pular por ser difícil, tá, galera? Então, olha só, aí aqui eu fiz eu fiz um resumo do que a gente acabou de falar, tá? Então, olha só, a fotossíntese, eu botei esse desenho aqui para vocês verem que vai muito além disso aqui, tá? Então, vai muito além de pegar a energia, liberar o carbono, pegar o carbono, liberar o oxigênio, liberar a glicose, né? E pegar a água, vai muito além disso, né? Claro que a gente sabe que ocorre a liberação de oxigênio e a absorção de CO2, tá? Mas não é a troca de um por outro. A molécula de água que faz quebrar em oxigênio, tá? E aí eu botei que a água são importantes para as raízes da planta, porque ela libera oxigênio, né? Além disso, é importante para a planta. Sem luz, então é sem fotossíntese, né? A clorofila, a gente viu que é importante para absorver a energia luminosa. Se não absorve a energia, não ocorre a fotossíntese. A fase clara é importante para produzir oxigênio para a gente. E a fase escura é importante para produzir a glicose da planta. Então, cada fase, né, é importante por alguma coisa, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai falar, da quimiossíntese, tá? Que ocorre lá em alguns tipos de bactérias autotróficas. Mas aí eu vou falar na próxima aula, senão vocês vão ficar muito malucos hoje, tá? Deixa eu dar um pause aqui.